Estaremos estudando mais um vídeo, mais uma lição, onde estaremos falando de teocracia bíblica, com base no Salmo 33, versículo 12, que diz: Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Falemos com o Senhor. Bondoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Senhor, em Tuas mãos confiamos a sabedoria, o conhecimento, a direção e a direção do Seu Espírito Santo para nos conduzir na Tua verdade, na Tua palavra e no Teu caminho. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos proteja sempre. É o que te pedimos e agradecemos agora e sempre. Amém. Teocracia bíblica. Você pode estar se perguntando, o que é isso? O que significa teocracia bíblica? Primeiro, vejamos a questão etimológica da palavra. É a junção de duas palavras, theos, que quer dizer Deus, divindade, e kratia ou kratos, que significa força, poder, autoridade, soberania e governo. Resumindo, Deus e a religião ocupam um lugar central na sociedade e no governo. Então, com base em Salmo 33, versículo 12, que diz lá: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, estaríamos aqui de forma abençoada, de forma a estarmos felizes e celebrando, jubilosos, porque Deus governa, Deus está no controle, Deus promove justiça, Deus promove igualdade social na terra. Mas vejamos que na história do homem as coisas tendem a ir diferente. A natureza pecaminosa do homem o faz andar na contramão de Deus. E é sobre isso que estaremos estudando um pouco e desenvolvendo uma linha de raciocínio para que a gente possa entender melhor algumas coisas que têm acontecido em nosso tempo, alguns fatos históricos, políticos, que têm trazido tanta tristeza, e tanto escândalo e tanta decepção para alguns na fé, e principalmente na fé cristã. Vejamos aqui. Vamos falar um pouco sobre Deus e o Estado. Há uma ideia de rivalidade entre Deus e o Estado. Ou seja, pensamos que Deus e o Estado rivalizam entre si porque Deus, ele é bom, ele é puro, é santo e o Estado é ateu. Sim, há conceito de pensadores de que o Estado não precisa de Deus, que o Estado por si só ele é autossuficiente. Vemos isso na filosofia, vemos isso em alguns pensadores que defendem a ideia da ausência de Deus, da inexistência de Deus. Mas se pensarmos do ponto bíblico, com base na revelação progressiva de Deus de Gênesis 3,15, aonde o Senhor promete ao casal, após o pecado, que da semente da mulher veria a redenção, veria o resgate da dignidade, o resgate da imagem da semelhança, o resgate ou a salvação daquele gênero que agora estava desfigurado pelo pecado, veremos que Deus está construindo algo que no futuro, que seria o nosso futuro, a gente estaria vendo algo materializado que naquela época ainda não seria possível ver, pois o homem estava em luto pela sua morte espiritual e pela sua presente condição de morte física, que ele agora começa a envelhecer e seu corpo começa a sofrer as consequências do tempo, ainda que vivendo de uma forma longínqua, uma longevidade de quase 1000 anos. Vejamos aqui. A revelação progressiva de Deus aponta para algo futuro que implicaria em diversas provisões de Deus. Vemos isso em Gênesis 3,15, como eu já falei, da semente da mulher. Aproximadamente entre 1812 e 1637 a.C., o Senhor chama o patriarca Abraão aos 75 anos de idade e faz-lhe exigências e promessas. Deus chama Abraão, está lá em Gênesis 12, 1, e lhe faz 3 exigências. Primeiro,
sai da tua terra. Segundo, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Porque Deus pede, Deus exige de Abraão que ele saia da terra dele, que ele saia da casa da parentela, do meio, do convívio dos parentes, e que ele saia da casa dos pais. Primeiro, porque a terra em que Abraão morava anteriormente, ou habitava em Ur dos Caldeus, antes de ir para Harã, era politeístas. Eles adoravam vários deuses. Eles eram pagãos, adoradores de vários deuses. Segundo, a parentela de Abraão também não era diferente. Era um convívio de idolatria constante, aonde o convívio familiar tende a influenciar no comportamento do indivíduo, fazendo com que esse duvide das suas decisões e se sinta limitado a pensar por si só, a tomar decisões que possa lhe trazer benefícios ou consequência, mas que sejam fruto da sua inteligência, da sua capacidade, daquilo que Deus o capacitou para fazer. A outra coisa, sai da casa do teu pai, porque é uma recomendação, é uma orientação de Deus em Gênesis 2:24, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se dará em casamento com uma mulher, e ambos serão uma família, uma só carne, uma só estrutura, uma só base. Então, com questão à idolatria e a parentela de Abraão, eu subtraí essas informações, eu obtive, né, da história de Israel no Antigo Testamento, da editora Vida Nova, nas páginas 23 e 33, do autor Samuel de Stutz. Vamos falar um pouco agora na questão em que muitos gostam de bater na tecla. Eu falei sobre Deus e o Estado, eu falei sobre a teocracia bíblica, que é o governo de Deus, e a gente tem visto em nosso tempo muitas coisas acontecendo porque homens com chamado, lideranças escolhidas por Deus, levantadas por Deus, elas estão saindo do seu lugar de chamado para ocupar lugares que não é o seu lugar, porque Deus tem o lugar adequado para cada pessoa. Deus chamou cada pessoa para exercer determinadas funções e nós temos que obedecer isso para que tudo vá bem em nossa vida. Então vejamos aqui, poder-se-ia ter um argumento de um pastor em dizer, olha, Deus me chamou para o ministério da palavra, mas também me chamou para o ministério da política. Olha, meu amado, olha, minha amada, se você quer pensar assim, é um direito seu. Quem sou eu para poder questionar? Mas o que eu posso dizer para você é que a história bíblica, a história da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus em sua história, em sua historicidade, ela está cheia de personagens que ocuparam, sim, funções bíblicas, cargos de confiança de Estado, como chefe de Estado, cargos de autoridade, mas não porque eles queriam, não. Foi porque consequências adversas ou forças alheias à sua vontade os conduziram a isso, levaram-nos a essa condição. Vejamos o caso, por exemplo, de um dos patriarcas, José. José foi parar no Egito não por escolha dele, mas pela perversidade dos seus irmãos. Vemos essa referência em Gênesis 37, do versículo 1 ao 36, aonde, exaltado por Deus após um longo período de sofrimento de quase 30 anos, José se torna governante do Egito e tem por faraó seu nome mudado para Safenate Paneia. Mas era a vontade de Deus que José permanecesse no Egito? Não, porque embora José, sendo um homem de Deus, estivesse com o anel do faraó, com as vestes reais, Faraó ainda era pagão. Faraó ainda era um homem idólatra. O Egito adorava a Ra, ao deus Sol. O Egito era politeísta, adorava vários deuses. E a idolatria egípcia ela era chamada de idolatria híbrida. Híbrida, por quê?
Porque na concepção, na consciência dos egípcios, os deuses eram formados de parte humana e parte de animais. Então, não tem como a luz e as trevas coabitarem no mesmo ambiente, permanecerem no mesmo lugar. E assim, no tempo adequado, Deus começa a prover a retirada deste povo do Egito. Mas enquanto esse povo permanece na idolatria, vamos dizer assim, se deliciando, se beneficiando das coisas boas do Egito, Deus vai deixando, até que esse povo comece a entender que o lugar deles não é ali. Eles começam a sofrer, um faraó novo se levanta e o sofrimento se levanta. Mas foi necessário 430 anos para o povo entender que ali não era o lugar de origem, que aquilo não fazia parte da promessa que Deus havia feito a Abraão para fazer de Abraão o pai de um grande estado, pai de uma grande nação, pai de um grande povo, que também seria um prototipo daquele que seria a genealogia que daria a origem ao nosso Salvador Jesus Cristo. Mas continuemos a falar. Deus promove essa retirada dos hebreus do Egito, e isso acontece por meio de Moisés em 1445. Então Deus agora levanta Moisés, um legislador, um libertador e um profeta. E Deus os conduz pelo deserto durante 40 anos para ensinar este povo a temer a Deus, para ensinar este povo a obedecer, a ouvir a voz de Deus. E Deus os conduz ao monte Sinai, ou ao Horebe de Deus. E ali Deus lhe dá leis. Temos referências bíblicas para isso em Êxodo 20, versículo 1 a 7, e Deuteronômio, capítulo 5, dos versículos 4 a 21. Devemos compreender que neste período em que Deus dá as leis ou a legislação a Moisés e Moisés começa a legislar e que tem depois, né, a orientação de Jétro para que possa ter auxiliare e nomear 70 e outros tantos, né, para que possa ajudá-lo nessa tarefa tão difícil de organizar um Estado de direito, né, um Estado organizado de direito, um Estado onde se haja um governo de Deus, se haja uma democracia de Deus. E assim Moisés, ouvindo seu sogro Jetro, ele assim o faz. Mas o povo ele ainda tem dificuldade. E esses 10 mandamentos eles começam a ser explicados passo a ponto de se tornar 613 ordenanças ou 613 mandamentos. E ainda assim, quanto mais se interpretava, se compreendia, se estendia a função desses mandamentos, mais o povo estava perdido. Mais o povo estava na desigualdade social, mais o povo estava corrompido pela cobiça, pela ganância, pelo pecado, pela prostituição, pelo adultério, por tudo de ruim que nós já conhecemos bem na natureza humana, que nós conhecemos bem na vida diária de cada um que, conhecendo a Deus, prefere escolher o caminho errado, prefere escolher o caminho da morte, como fala lá em Provérbios 14, 12. E então, este povo começa a sofrer, né? Mas sob a liderança de Moisés, eles são conduzidos até os elevados de Canaã. E olhando Canaã de longe, Moisés não pode entrar por uma questão dele com Deus, está lá na palavra de Deus, nós não vamos tratar desse assunto, mas então segue-se agora aqui a liderança de Josué, que outrora o nome se chamava Oséias e é mudado para Josué, que significa a mesma raiz hebraica de Oshua, que significa salvação. Então vejamos aqui, sob a liderança de Josué, este povo agora entra em Canaã. E Josué continua sendo o libertador e o legislador deste povo. E Deus continua a falar com Josué da mesma forma que fala com Moisés. Com uma diferença que Moisés era profeta e Josué não. Sendo que, entrando em Canaã, o tempo vai passando, as coisas vão mudando. E Josué morre,
E aí começa a necessidade de se fazer algumas adaptações, e Deus assim providencia, colocando o primeiro juiz. E aí nós temos início ao período da magistratura ou do magistrado em Israel, tendo como primeiro juiz Otiniel, sobrinho de Caleb. Temos essa referência no livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 13 e 39. E também em Josué 15, 17. Sendo o último juiz um homem santo de Deus que fazia uma tríplice função. Ele era sacerdote, ele era juiz e ele era profeta. Samuel era o seu nome, filho de Ana com Eucana, aquela mulher que chorava nos degraus do templo, pedindo a Deus que lhe confortasse da sua dor, da sua esterilidade. Deus assim o fez, porque Deus é misericordioso, Deus é piedoso, ele tem compaixão daqueles que o buscam com sinceridade e clama a ele com todo o seu coração e seu fervor. Então Deus dá Samuel a Ana, que entrega a Eli e ele o cria. E Deus então começa a preparar Samuel para o ofício, o tríplice ofício. Mas ainda assim o povo, ainda dada a rebeldia, o povo dada a olhar aquilo que não lhe cabia, porque a grama do vizinho é mais verde, a grama do vizinho é sempre melhor. As coisas do vizinho é melhor do que as coisas que a gente possui. Ainda que nos 10 mandamentos está escrito lá, não cobiçarás o que é do teu próximo, temos tendência por natureza pecaminosa de fazê-lo sempre sim. De estar sempre sim nesse caminho da contramão da vontade de Deus, de errar o alvo, que é cometer pecado. E vejamos aqui, em 1 Samuel, no capítulo 8, do versículo 6 a 9, vemos o povo se revoltando e rejeitando a liderança de Samuel, já preparado por Deus agora, porque Samuel está velho e os filhos de Samuel começam a dar um testemunho ruim, não seguem o exemplo de Samuel. E o povo começa a olhar para as nações vizinhas e começa a dizer começam a pressionar Samuel, dizendo: nós queremos um rei igual às demais nações que têm seu rei, para que nós possamos ver, porque Deus fala com você, mas você não é Deus e você está velho. E como todo homem, você vai morrer e seus filhos não têm moral, seus filhos não têm capacidade de ocupar seu lugar. Certamente Deus não vai escolher seus filhos. E nós também já estamos cansados, nós precisamos ter um rei palpável, ter um rei que possamos tocar, que possamos sentir, que possamos prestigiar, homenagear ou até mesmo adorar. Então vejamos aqui. Mas Samuel os adverte acerca de um rei homem e da sua impiedade e das suas consequentes injustiças que estes praticaria, porque afinal de contas o homem é carne e a natureza do homem é tendenciosa para pecar. Jeremias 37, versículo 5 diz: maldito o homem que confia na natureza do homem ou no braço do homem. Jeremias 17, versículo 9 diz: mais enganoso é o coração humano do que qualquer outra coisa. Continuemos aqui. Então, Samuel fazia parte do reino teocrático de Deus, ou seja, Deus governava e Samuel era oráculo, era voz de Deus acerca desse governo. Era o anunciante, era o porta-voz do governo. O governo era de Deus. Mas com a rejeição do povo, Samuel, ele chora, ele ora, ele se humilha. E Deus então fala com Samuel: Samuel, não fica assim, este povo não está te rejeitando, este povo está me rejeitando. É a mim que eles estão rejeitando, e estão me rejeitando desde o começo, eles são rebeldes desde o começo, eles não andam nos meus caminhos, eles andam nos seus próprios caminhos, segundo as sua própria consciência, os próprios desejos, cobiça. Dá a eles o rei que eles estão querendo. Dá-lhes rei. E escolher um rei. E esse rei era Saul. E esse rei não foi bom. E Deus, então, mais uma vez misericordioso, Deus sendo compassivo, tendo compaixão, Deus, então, ele chama e manda Samuel ungir a Davi, um rei teocrático. Ou seja, o
reino teocrático, um reino que era um governo centralizado em Deus, Deus agora confia a Davi, que é um homem que demonstra ter comportamento que agrada a Deus, comportamento, né, que teme a Deus, e passa a ter então um rei teocrático, né, que é o rei, o reinado de Davi. A gente tem essa referência bíblica em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 16. É verdade que Davi teve seus tropeços, é sim, mas também é verdade que Davi se arrependeu. Também é verdade que na sua velhice, Davi, ele descansa em paz com Deus, alcançando o testemunho de Deus de ser um homem segundo o seu coração. E também é verdade que a sua descendência foi de mal a pior. Foi de mal a pior, a ponto de trazer consequências drásticas para o povo. E você vai falar para mim mais uma vez, tá, mas e acerca do homem de Deus inserido na vida pública, no cargo público, aonde ele passa a exercer influência de decisões, influência de autoridade? Como eu falei antes, José foi parar no Egito não porque quis, foi algo arbitrário à sua vontade. Também não foi diferente com Daniel, que sendo levado cativo para a Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, em 586 a.C., ele não estava ali porque queria. Ele era cativo na Babilônia. Mas como Deus era com ele, então, lógico, todo aquele cujo o coração está voltado para Deus, Deus o exalta por reconhecimento, porque este é grato a Deus, este confia, este permanece na obediência. Você não é servo de Deus porque você está dentro da igreja. Você é servo de Deus porque você teme a Deus, e aonde você estiver, as pessoas têm que ver Deus na sua vida. Elas têm que ver a ação do Espírito Santo através de você. Isso é que é o testemunho. E Daniel dava esse testemunho, orando 3 vezes por dia, se comportando, se desviando do mal. Não só ele, como os seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vejamos outro caso também de pessoas que serviram na corte, né? Como Neemias, que era copeiro do rei, cativo na corte persa de Artaxerxes I, em 424 a.C. Ele era o provador real. O rei tinha confiança nele. O rei só comia aquilo que ele provasse. Ah, pastor, é porque se tivesse que morrer, morreria ele primeiro. Mas a pessoa, quando é má, ela dá jeito para fazer o mal. Ou seja, esse rei confiava em Neemias. É o caso do sacerdote e escriba Esdras, que também estava cativo na corte de Ciro o Grande, em 538 a.C. Esse ainda é um pouco antes, né? Este vem um pouco antes vem um pouco antes ainda de Neemias. Então estamos observando homens de Deus em situações de autoridade, em situações políticas, mas que eles não escolheram, que por consequência do pecado eles foram parar naquele lugar, e Deus, de uma forma onisciente e presciente, Deus permitiu, porque o Senhor é Senhor da história, Ele é provedor da história. Deus, Ele constrói em cima da desgraça que Ele não produz a bênção que nós necessitamos. Deus constrói em cima da desgraça que a gente produz a bênção que nós necessitamos. Então, continuando aqui, falemos um pouco agora de Jesus Cristo e o reino de Deus. Vamos falar um pouco de política voltada para a política de Cristo. Que tipo de política Jesus adotou para formar o seu apostolado, o seu colegiado apostólico? Vejamos aqui, encontramos Mateus, também chamado Levi, que era coletor de impostos, ou cobrador de impostos. Jesus vira para ele e diz assim: me segue. E ele largou tudo e seguiu. É engraçado, né? Ele largou tudo e seguiu Jesus. A referência disso está em Marcos 2,14 e Lucas 5,27. E vemos também um caso totalmente
repulsivo, o de Judas Iscariotes, que sendo zelote por partidarismo e herodiano também por partidarismo, ou seja, haviam vários partidos políticos naquela época. Os zelotes, que eram partidos de guerrilha, os herodianos, que eram partidos, vamos dizer assim, monárquicos, que serviam na corte de Herodes, dos vários Herodes, e também os saduceus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes que exerciam influência política nesse período aqui em Roma, e ainda existiam os essênios, que viviam isolados, que não se tratava de um partido político, mas de uma filosofia de vida de se preservar do convívio e da contaminação do urbanismo, da cidade grande. Né? E nisso nós vemos esses zelotes, segundo a história, lá reservadinho. Mas Judas era partidarista do partido dos zelotes e dos herodianos. E nós sabemos que ele acaba se tornando tesoureiro dos apóstolos e também era ladrão, porque roubava da tesouraria dos apóstolos, e por fim se consuma o traidor quando o inimigo entra nele. A referência está lá em Lucas 22, dos versículos 1 a 6. Vejamos agora um pouco sobre a igreja. Vamos falar um pouquinho da igreja, da questão do Estado, da questão da política, lembrando que eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus, por seu Espírito, me deu graça para fazer, que é para falar da palavra, que é para compartilhar a palavra, que é para que você possa aprender a palavra, assim como eu ensinando aprendo a palavra. Amém? Então vejamos aqui, base e preparação da igreja. Vejamos aqui em Mateus 16, dos versículos 15 a 19, com ênfase no versículo 18, quando os apóstolos, os discípulos, após completarem a sua missão, eles retornam e Jesus pergunta: olha, e aí, foi bem sucedido? Foi, Senhor, foi bem sucedida a missão. Fizemos tudo o que o Senhor disse que nós faríamos. Todos os sinais, maravilhas que o Senhor falou que nós faríamos, nós fizemos em teu nome. Tá. E eles perguntarem, o que perguntaram vocês acerca de mim? O que vocês disseram a eles a meu respeito? Eles perguntaram que eu sou quem e vocês disseram que quem eu sou. E houve um silêncio. E Jesus, olhando para aqueles seguidores, para aqueles discípulos, dentre eles os seus apóstolos, vê ali uma certa frustração e de repente Pedro toma a palavra cheio do Espírito Santo, cheio de intrepidez e diz assim: olha, eu falei que tu és o ungido, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus se alegra com Pedro, ele se regozija, ele diz: Pedro, abençoado seja você, porque essa revelação não é tua, isso não vem da sua consciência, da sua natureza, isso é o Pai que te revela. Que coisa boa, Pedro. E é em cima dessa revelação do Espírito, Pedro, que eu vou construir a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não terão sucesso, não terão vitória contra ela, Pedro. E no versículo 19, Deus diz que dá ao apostolado, a qual a igreja é construída, é fincada sobre essa rocha doutrinária que é o ensinamento dos apóstolos, que aprenderam diretamente com Jesus, as chaves do céu. Porque aquilo que for ligado na terra é ligado no céu, porque está em concordância com o Espírito Santo, está em concordância com Deus. E, meu amado, a igreja de pedra não salva, mas a igreja humana, que sou eu e você, promove salvação, porque ouvindo a palavra e tendo arrependimento verdadeiro pelo Espírito Santo colocado no nosso coração, a gente alcança a salvação e leva a salvação àqueles que, pelo nosso testemunho, também são salvos pelo Espírito Santo. Temos que ter isso no nosso coração e na nossa mente, bem esclarecido, para a gente ter sucesso na nossa fé cristã. E o início da igreja se dá lá em Atos 2, no versículo 1 ao versículo 13, em Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado de uma forma como profetizou Joel, e todos começam a falar da grandeza de Deus em vários idiomas, para vários povos, de vários lugares. E o Evangelho, então, é difundido de forma maravilhosa naquele dia, naquele momento. E a outra coisa
é a organização da igreja que a gente pode observar, que acontece em Atos 6, dos versículos 1, com ênfase no versículo 2, até o versículo 7, que é a instituição do diaconato. No versículo 2, os apóstolos dizem, olha, não é certo que tendo essa desigualdade entre judeus e gregos, entre judeus e não judeus, de pobres, de necessitados, de órfãos, de viúvas, que nós que somos aqueles que aprenderam a palavra de Deus para ensinar, para orientar, estejamos cuidando da questão da disciplina. Escolham entre vocês pessoas cheias do Espírito Santo, de bom testemunho, escolham 7, para que possam fazer isso. E aí se tem a instituição do diaconato, como nós vemos lá em Atos 6, do versículo 1 ao versículo 7, não é verdade? Agora vejamos assim, vamos falar um pouco sobre a profanação da igreja. Vamos falar um pouco da profanação da igreja, a gente já está encerrando o vídeo, porque eu sei que está um pouquinho longo, não é? A profanação da igreja pelo Estado. Mas pastor, o senhor não falou que Deus instituiu o Estado? Sim, Deus instituiu o Estado onde o Estado é temente a Deus, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. O apóstolo Pedro nos diz isso claramente em sua epístola. Mas entendamos que quando Deus dá condição a alguém para governar, esse alguém tem que governar com justiça, ele tem que governar com temor, ele não pode pegar o que não lhe pertence, ele não pode usar aquilo que não é dele. Ele tem que respeitar o direito do outro. Porque o mandamento são 2: amar a Deus é seguir a sua vontade, é fazer aquilo que Deus espera que façamos. Amar o próximo é o bem que eu quero para mim. Eu tenho que retribuir esse bem para as pessoas que estão à minha volta. Porque eu não gostaria que ninguém panhasse aquilo que é meu. Então eu não posso pegar aquilo que não é meu, eu não posso pegar aquilo que é do outro. Assim como eu não quero mal para mim, eu não posso querer mal para o outro. É o mandamento, é a lei, é os profetas. Tudo se resume nisso. Tudo está findado nisso. A graça está centrada nisso. Então vejamos aqui a profanação da igreja. Em 323 d.C., o Império Romano apodera-se de forma, né, é, simbólica, da igreja. Constantino, um grande articulador político, vendo o império enfraquecido, dividido, ele alega ter uma visão de uma cruz e um sinal desta cruz que diria que por aquele sinal que se ele marcasse seus escudos, suas vestes, que pelo sinal da cruz na qual Cristo foi crucificado, ele teria vitória. E aí ele começa a incentivar ao Império Romano a aderir à fé cristã, à fé em Jesus Cristo, como fé oficial do Império. Mas isso não acontece de imediato. Isso vai acontecer bem lá na frente, com Teodósio, né? Com Teodósio. O nome completo de Constantino era Constantino I ou Magno, o Grande, que em latim, o nome de Constantino em latim era Flávios Valérios Constantinos Naeso, proclamado Augusto por suas tropas em 25 de julho de 306 d.C. Constantino, ele nasceu em 272 e morreu em 337 depois de Cristo. Ou seja, Constantino viveu 65 anos. E após Constantino, a igreja sofre uma perseguição ferrenha por Teodósio, e depois por Diocleciano, e depois por uma série de eventos, né, que vêm conflitar com a reforma protestante, que começa muito antes de 1500, com homens como William Tyndale, como o John Wycliffe e outros tantos, e por fim Lutero, que se torna assim, um mais conhecido protestante, a querer rever a questão da igreja e da influência do Estado na igreja, contaminando, profanando a igreja.
E a minha pergunta para você é: qual é o seu chamado? Deus te chamou para ministrar a palavra, para alimentar a vida sedenta de salvação? Ou te chamou para estar legislando, para estar exercendo o poder executivo como gestor de um chefe de Estado, seja na esfera federal, estadual, municipal, ou para estar legislando, seja na esfera federal, estadual ou municipal? Para que Deus te chamou? Você tem que saber qual é o seu chamado. Porque a vida de um servo de Deus, a vida de um pastor, eu tiro por mim, para dar atenção à minha família é muito difícil. Às vezes eu tenho que me ausentar do compromisso de estar, às vezes na casa do Senhor, para não ser mais omisso do que já sou com a minha família. E isso me dói muito. E imagine se eu fosse político. Imagine se eu tivesse que estar em várias e muitas reuniões para tratar de assuntos que eu nem sequer em minha vida fui preparado para isso. Nem sequer estudei, nem sequer tenho formação de base para isso. Meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo que você não pode estar na política, porque Deus também chama as pessoas para a política. O que eu quero dizer é que a igreja, como está lá em Mateus 16, 18, ela sobrevive às portas do inferno. Meu amado pastor, minha amada pastora, não é você estando no Congresso, ou no poder, ou legislando, ou governando, que vai garantir a permanência da igreja, porque esta vive às custas de sangue dos mártires, sangue dos santos, sangue de muitos que vieram antes de nós, e vai continuar, e ainda sobrevive às custas de sangue de muitos que são derramados em outras partes desse mundo, por dar testemunho de Cristo. Mas o que eu tenho observado é que os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas estão se perdendo, porque estão se envolvendo em questões obscuras, tenebrosas, negras, tentando resolver aquilo que não foram chamados para resolver. Deus coloca cada um no seu lugar. Se Deus te chamou para o altar, fica nele, cuida dele com carinho, que na verdade eu ainda te digo, tu é tão incompetente quanto eu, porque eu sei o que é dividir o altar com a família. A família sempre sofre e o trabalho no altar sempre é mal feito. Sabe por quê? Porque a falha está em nós. Nós somos humanos. Deus aceita porque é misericordioso, mas não temos essa condição, essa capacidade. Se você disser que é, engane-se a si mesmo e naquele dia preste conta a Deus, porque aqueles que são chamados para cuidar do país, para cuidar da nação, seja qual for o país, a nação, Deus o capacita, Deus o preserva, como fez com José, que não querendo foi obrigado a governar o Egito e morrer lá. Mas uma coisa José tinha em mente e disse ao seu povo: me prometam, jurem pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Jacó, jurem pelo Deus de Abraão, de Isaque e pelo Deus do meu pai, que quando vocês saírem do Egito, porque o Senhor vai tirar vocês daqui, levarão meus ossos, porque eu não vou ficar nesse lugar profanado, nesse lugar de corrupção, nesse lugar de idolatria, nesse lugar que é terreno e que vai findar, porque o nosso lugar é do altar para o céu, é do altar para Deus. Nós ministramos a santa e gloriosa palavra de Deus. Não somos perfeitos, mas a perfeição do Espírito de Deus nos agracia com a sua presença, fazendo com que os atos de Deus sejam perfeitos em nossas imperfeições, pela graça de Deus, como diz Paulo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você receba essa palavra com carinho em seu coração e que o Senhor faça resplandecer sobre você, sua casa, seus familiares e sobre esse país tão sofrido, que está sofrendo tanto com esse caos e com essa vergonha de lideranças religiosas que não se dão respeito e que estão se enganando, achando que estão servindo a Deus,
e, como diz Timóteo 4, estão cuidando somente dos seus próprios interesses, daquilo que bem lhe convém. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus.